Vocês estão enxergando meu slide? Sim. Então, nós encerramos na aula passada a unidade sobre motores monofásicos e bifásicos. E agora a gente entra na unidade 3. Talvez a gente tenha só essa aula e a próxima, porque depois é revisão e a prova, né? Eu achei que nem fosse dar isso, porque a gente tinha conversado antes, a prova ia ser uma semana antes, mas acaba que a prova vai ser na semana do dia 15. Tá? Começa na terceira semana de junho. Então, agora nós vamos entrar na unidade 3, então vamos falar 3.1, ou 3.2 ou 3.3, que é motor de passo. Então, dessa matéria aqui agora, nós vamos falar dos motores de relutância variável. Então, vai ser alguns fundamentos e configurações prática, introdução ao MRV, porque tem a segunda parte, que seria a 3.2. Tá? Então, o primeiro MRV, o traz aí, ele é do século XIX, construído na Escócia para a movimentação de locomotiva. Então, nos dias atuais, os motores de relutância variável encontram poucas aplicações na indústria devido às suas limitações. E aí, quando ele fala aqui, poucas aplicações, né, nós vamos ver em função de que tem essas poucas aplicações, mas sabemos que os motores de relutância variável, motores de passo, principalmente, são utilizados muito aí na área da robótica. Então, entre essas limitações, podemos destacar o fato que esses motores não podem ser conectados diretamente à rede elétrica. Então, eles exigem um acionamento por meio de um inversor, por meio de dispositivos de estado sólido. Outra limitação é com relação ao projeto desse tipo de máquina, que ela exige uma análise apurada do circuito magnético, utilizando softwares de simulação específica. Mas, devido à sua simplicidade, podemos encontrar muitas vantagens na utilização desse motor, que tem potências de até 150 kW. Mas, né, eu não consigo ver tanta operação nesse tipo de potência, mas são mais potências baixas. Além de muitas pesquisas sendo feitas no sentido de melhorar as MRVs para o uso prático. Então, tem muito estudo com relação ao motor de relutância variável e tem uma gama aí inteira de tipos de construções. Então, tem vários designers aí montados para MRV, várias configurações. Então, construtivamente, a gente tem uma imagem aqui do estator e do rotor dessa máquina, né? Esse estator aqui com as bobinas, é um estator que é um estator que está sem polos, né? Polos salientes. Porém, ele tem alojamento das bobinas, das fases. E aqui a gente tem um rotor, que pode ser um rotor maciço, ou pode ser um rotor de chapas laminadas, né? De alta permeabilidade aí, de ferro e silício, materiais ferromagnéticos, né? Então, construtivamente, as MRVs são máquinas mais simples, né? Justamente por conta dessa estrutura aí do rotor, e normalmente consistem em um estator com enrolamentos que fazem o papel de excitação da máquina. Quem faz o papel de excitação é o estator, e um rotor magnético do tipo saliente. Então, a gente vê aqui, rotor de MRV é do tipo saliente. E o estator, a gente tem dois tipos. E essa é, na verdade, uma das características mais interessantes desse tipo de máquina, pois não possui enrolamentos no rotor. Os enrolamentos estão alojados no estator. Isso quer dizer que todas as perdas na resistência ocorrem no estator. Então, quando a gente fala de bobina, então, perda de resistência, né, perda de calor, está relacionada aqui ao bobinado do estator. Como a perda nas resistências dos enrolamentos estão associadas à perda de calor, a refrigeração da MRV ela é simplificada, pois ela ocorre somente no estator, que é muito mais simples do que você refrigerar o rotor da máquina. Então, comumente, esses motores de relutância variáveis são divididos em dois tipos. Então, temos o rotor saliente e o rotor duplamente saliente. Então, ele chama esse daqui, por exemplo, essa foto que a gente está vendo, de rotor saliente. Tá?
E aí, o duplamente saliente seria o que tem tanto o estator quanto o rotor com saliência, nós vamos ver. É um esquema aqui. Então, os tipos de MRVs. Então, na figura, nós temos aqui essa figura A, que é o motor do tipo saliente, e aqui o duplamente saliente, que a gente vê o estator e o rotor, né, com saliências. Ele fala duplamente saliente justamente por conta do estator que tem os polos, esses polos aqui, com saliência mesmo, né? Então, na figura é mostrada a MRV bifásica de rotor saliente, na figura A, constituído de um estator não saliente, né, com duas fases. Então, a gente tem a fase aqui 1 e a fase 2. Tá? Na figura B, nós também temos uma máquina com duas fases. A fase 1 está aqui nesse polo, fase 2 está aqui nesse polo, fase 1 está aqui, contraposta com esse aqui, e a fase 2 aqui. Mas nesse caso tem-se um estator com 4 polos, nesse caso aqui são 4 polos, mas 2 fases. Cada polo tem um enrolamento, sendo que os enrolamentos de polos opostos têm a mesma fase. Então, é óbvio, né? A fase 1 está aqui e aqui. Assim como aqui no motor de polo saliente, tá? A fase 1 está aqui e a fase 1 está aqui do outro lado também. Então, os enrolamentos de polos opostos têm a mesma fase. E é isso aqui que ele está mostrando. Nós temos aqui o eixo magnético e o eixo do rotor produzindo aqui um ângulo de defasagem com relação à posição dele. Nós vamos ver sobre isso. Qual que é o princípio de funcionamento? Então, nós vamos ver aqui primeiro esse de duas fases aqui, que nós estamos vendo. Fase A e B. Então, para a gente se nortear, nós vamos ler. O funcionamento de um MRV tem por princípio a tendência que o rotor tende a se deslocar numa direção a uma mínima relutância, correspondente à posição onde a indutância do enrolamento do estator ela é máxima. Então, é óbvio, né? O que a gente tem que indutância? A gente estudou lá em conversão de energia. Indutância é igual ao número de espiral ao quadrado dividido pela relutância. Então, quanto maior a indutância, menor a relutância. E o que é o torque de relutância? Porque a gente escuta muito assim, o torque de relutância. Parece, até escutei isso na sala de vocês há um tempo atrás. Parece uma coisa ruim, não é. O torque de relutância, ele age no sentido de reduzir a relutância do circuito magnético. Então, por isso essa máquina chama motor de relutância variável. Ocorre uma variação de relutância em função da própria construção dessa máquina. Então, quando a gente tem um alinhamento com o polo, né, com as bobinas aqui, a gente tem uma mínima relutância e uma máxima indutância. É isso que falou esse primeiro texto. Como resultado, a MRV produz conjugado se as indutâncias dos enrolamentos do estator forem projetadas para variar com a posição do rotor. Então, só tem produção de conjugado se esse rotor ele tiver movimento. A grande diferença desse tipo de motor é o fato de não haver um campo magnético permanente. Então, isso aí é uma característica, né, desse tipo de configuração. E aí tem outros tipos de configuração que vão sendo produzidos no sentido de haver um melhor campo magnético, né, para que a gente tenha torque constante. Então, isso evoluiu isso aí para o motor de passo. A grande diferença de tipo de motor é o fato de não haver campo magnético permanente, fazendo ele ter um torque ou força menor na saída. Se tem a variação de campo magnético, né, justamente porque a gente tem o enrolamento da bobina aqui, tem uma grande área de relutância aqui. Aqui ele tem uma mínima relutância. Né? Quando ele vai para essa posição aqui, perpendicular, ele tem alta relutância. Então, ocorre uma variação no campo magnético, consequentemente, uma variação no torque. Os dentes do eixo são alinhados com os dentes de um estator e desalinhados com relação a outro. Isso aqui ocorre quando você tem uma diferença de dentes
né, que ele chama aí como se fosse uma engrenagem, né, de dentes, tanto no estator quanto no rotor, como a gente vê aqui. Então, quando ele está alinhado aqui com essa fase, ele está desalinhado aqui com outra. Então, os dentes do eixo são alinhados com os dentes de um estator e desalinhados em relação ao outro. Em seguida, o próximo grupo de bobinas, que eles são divididos em grupos, é ligado alinhando o eixo a outro estator e desalinhando do estator anterior, fazendo o eixo girar em passos. E aí a gente tem toda essa variação na construção, justamente para a gente saber quantos passos a gente tem por volta nesse motor, né? Quanto mais passos ele tem, menor a velocidade dele, né? Ele vai girando devagarzinho, por isso a gente tem uma posição melhor, né, daquilo que a gente quer. Por isso que ele tem aplicações específicas. A gente vai ver sobre isso também. A variação da indutância é aquilo que a gente estava falando. Para esse MRV de polo saliente, não muito utilizado, tá? É mais estudado do que utilizado. Para MRV de polo saliente, é possível verificar que as indutâncias próprias de cada enrolamento elas são máximas quando ele está em posição relativamente alinhada com o eixo de cada enrolamento. Então, quando ele está nessa posição aqui, olha, a indutância é zero. A indutância mútua entre os enrolamentos 1 e 2 também varia continuamente. O que é a indutância mútua? A gente viu lá em conversão de energia. A indutância mútua é quando as bobinas vizinhas compartilham um fluxo magnético. Se elas compartilham um fluxo magnético, tem tensão induzida em outra bobina. E isso não é bom para esse motor, né? Já que ele quer uma certeza na posição. Uma certeza na posição. Então, se Ô, houver... Sherrine, Oi, você está me ouvindo? estou. Aqui, para mim só está aparecendo até agora o primeiro slide. Não sei se Verdade? para a turma aí está Vocês não aparecendo. falam nada? Eu achei que era um problema meu só aqui. Eu saí de novo e tá do mesmo jeito, só a primeira Gente, vocês página. estão me zoando. Vocês estão me zoando, eu já estou no sexto slide. Deixa eu voltar aqui, então. Vocês não estão vendo a minha tela? Eu estou vendo, a primeira página está ok. A parte lateral. Aí agora está inteira a A página. apresentação? Aham, isso. Ah, tá Agora ok. desculpa. Eu não sei por que acontece isso não, mas por isso que eu fico perguntando se vocês estão enxergando. Eu também saí duas, três vezes, aí eu falei, vou interromper. Ah, ok, obrigada. Valeu. Então, nessa primeira parte aqui, eu falei com você sobre a introdução, né, desses motores, na Escócia e tudo, sobre as limitações dele. Nessa parte aqui que eu estava mostrando para vocês o estator e também o rotor. Esse motor, eu falei sobre o rotor de saliente, o rotor duplamente saliente. Aqui é um motor somente saliente, em que a gente tem esse rotor que ele pode ser maciço ou de chapas laminadas, de material ferromagnético, né? De forma a produzir uma permeabilidade infinita, como se fosse uma permeabilidade infinita. A gente tem, então, baixa relutância. Então, é a construção dessa máquina. Vai estar salvo para vocês depois, pior que vai estar salvo com a tela anterior, né? Aqui eu estava mostrando para vocês o motor de polo saliente, tá? Que chama aqui, ó, MRV de rotor saliente e duplamente saliente. São os dois tipos de divisão de MRV. Então, essa primeira aqui é o rotor saliente, né? E esse aqui o duplamente saliente, que não tem a ver também com o rotor, tem a ver com o rotor e o estator. Então, essa máquina aqui é uma máquina que está se mostrando aqui bifásica, que eu estava mostrando para vocês o enrolamento. A gente tem enrolamento 1, enrolamento 2, né? Eles estão em polos opostos, porém eles têm a mesma fase, né? Essa fase 1 aqui, a fase 2 aqui. A gente tem pode haver, né, esse desalinhamento do rotor
né? Se ele estiver alinhado com o eixo magnético, a gente tem maior indutância. Se ele estiver perpendicular, a gente tem alta relutância. E aí, no rotor duplamente saliente, a gente tem os enrolamentos aqui nos polos. Então, temos o enrolamento 1 aqui, da fase 1, né? E o oposto dele também é a fase 1, com os enrolamentos aqui, o enrolamento 2, o enrolamento 1, né? Que ele vai sendo ligado e desligado, como a gente vai ver. Primeiro ele liga o enrolamento 1, esse rotor, ele fica alinhado com esse eixo magnético. A gente desliga um enrolamento, desliga uma fase, liga outra fase, ele se alinha com aquele outro eixo magnético. Se ele estiver numa outra posição, ele está aí, numa outra posição, ele está produzindo passos, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo um motor de 4 polos. Então, ele está caminhando aí de 90 em 90 graus. Então, nós vamos ver mais sobre isso. Esse aqui que eu estava mostrando também é um motor de 2 fases. Então, estava falando sobre, né, no caso de uma fase está ligada, as outras fases estão desligadas. Então, eles são ligados todos no mesmo ponto em comum. Então, eu estava falando com vocês, já não sei qual slide, que quando esse motor ele está alinhado com os polos, né, a gente tem aí a produção do campo magnético, né? E aí, quando ele está em desalinhamento, a gente tem essa perda de campo magnético, consequentemente, a gente tem essa perda de torque. Ele tem uma produção de torque, vai variando o torque. E não é isso que a gente espera de uma máquina, principalmente uma máquina de posição. Então, essa máquina de posição, ela tem que ter o máximo torque, tem que ter torque constante. Então, ocorre também nessa máquina que isso aqui é uma máquina simplificada, né? O que a gente mais vê são máquinas com muitos polos no estator e vários também polos no rotor, sendo o estator aí com o maior número de polos e o rotor com 2 ou menos números de polos. A gente tem várias construções que podem ser feitas nesse sentido, tá? Nós estávamos falando também sobre essa indutância do MRV de rotor saliente. Então, esse aqui eu falei com vocês que ele não é muito utilizado, né? Que é um estator que não tem polos, estator sem polos, embora ele tenha aí as bobinas, como a gente viu naquela foto lá, alojadas no estator. Então, a indutância mútua entre os enrolamentos 1 e 2, ela varia continuamente, como a gente vê nesse gráfico aqui, ó. A indutância 1 e a indutância 2, ó, 2 aqui. Esse aqui é a indutância mútua, a indutância 1 e 2. Então, a indutância mútua entre os enrolamentos 1 e 2 também varia continuamente, mas quando o rotor está alinhado com o eixo magnético de um dos enrolamentos, a indutância mútua é nula. E aí eu estava falando que essa indutância ocorre, indutância mútua, é quando as bobinas vizinhas, elas compartilham um fluxo magnético. Se a bobina 2, se esse rotor está alinhado com esse eixo magnético, essa bobina aqui, ela está induzindo campo magnético, né? Se houver indutância mútua entre a bobina 1, essa bobina 2 e a bobina 1, o que vai acontecer? Ela vai produzir aqui tensão induzida. E aí esse rotor, ele vai tender a sair fora da posição. Então, uma característica desse motor, né, é ter indutância mútua nula. Já para o MRV duplamente saliente, né, que a gente viu que é o estator, ele tem polos, e o rotor, ele tem os polos dele. Né? Qualquer estator de MRV, qualquer rotor de MRV tem polos salientes, mas o estator não. Sendo que esse que não tem polos salientes, ele não é muito utilizado, ele é mais estudado. Então, já para MRV duplamente saliente, a indutância por fase ela varia de um máximo até um mínimo. A indutância da fase 1, a indutância da fase 2.
O máximo de uma fase ocorre quando o eixo do rotor está alinhado com o eixo de fase. Então, é como a gente vê. Quando o eixo do rotor está nessa posição, porque isso aqui é a variação do rotor, ângulo do motor. Então, quando o eixo do rotor ele alinha com essa bobina aqui da fase 1, ele tem maior indutância, ele produz. Então, o máximo de uma fase ocorre quando o eixo do rotor está alinhado com o eixo de fase, e o mínimo quando eles são perpendiculares. Quando há perpendicularidade, o que acontece? Ele produz uma indutância mínima aqui, sendo que as saliências presentes no estator aumentam a diferença entre os máximos e os mínimos, aumentando a capacidade de produzir conjugado, que é melhor do que o motor anterior que nós vimos, que é somente o saliente, que ele chama de saliente. Entretanto, considerando a baixíssima relutância do ferro, né, já que a gente sabe que tanto o estator quanto o rotor ele é de alta permeabilidade, as indutâncias mútuas serão iguais a zero, exceto por uma componente de fluxo. É claro que a gente tem uma dispersão de fluxo, que ela é muito pequena e ela é constante. Então, ele traz aí um exemplo. Considerando a linearidade da MRV, as características das indutâncias próprias da máquina variam linearmente, indutância própria de cada fase, ou seja, de acordo com uma reta crescente e decrescente. Então, a gente tem aqui, né, a indutância máxima, quando ela está alinhada com a fase, né, quando há esse alinhamento com o eixo magnético das fases, né, e ela é mínima quando ela está em perpendicularidade. A gente tem aqui o alfa do rotor e o beta aqui do estator. Então, considerando a figura abaixo, onde o ângulo da face do rotor e da face do estator elas são iguais, sendo alfa e beta igual a 45 graus, como seria a característica da indutância própria e do conjugado na MRV? Então, desprezando o espraiamento, esse espalhamento de dispersão, podemos considerar a variação linear da indutância. Então, aqui a gente vê uma variação linear. Ele tem um aumento, depois ele decresce, depois ele vai a zero. Temos uma variação linear. Conforme a seção reta do entreferro da máquina. Dessa forma, quando o eixo do rotor coincidir com o eixo magnético, a indutância é máxima. Nós falamos sobre isso já. E quando a extremidade do rotor deixa totalmente a seção do polo estator, tem-se a indutância mútua. Então, ele está mostrando aqui, mais uma vez, essa variação aqui, né? Já que aqui nós temos um enrolamento da fase 1, está nesse polo, temos enrolamento da fase 2 aqui. Quando ele está aqui, a gente tem a indutância máxima. Quando ele está perpendicular, a gente começa a falar numa indutância nula, tá? E temos esse tipo de comportamento aí constante, com essa variação, né? Então, comportamento do torque. A gente sabe que máquina linear, ela só existe em estudo, né? As máquinas, elas não são perfeitas. Então, não fica daquela forma. Então, nós vamos ver alguns tipos aí. No momento em que a indutância é máxima, pode-se considerar o circuito magnético formado de forma que a indutância máxima pode ser dada pela equação. Nós temos uma equação muito parecida com essa que a gente utilizou também lá em máquinas elétricas. Não é exatamente essa, mas é muito parecida com essa. Então, o que a gente tem? O número de espíritos ao quadrado vezes a permeabilidade do vácuo, né, do ar, vezes aqui o ângulo do rotor, vezes o raio do rotor, vezes o comprimento axial da máquina. É uma fórmula que a gente utilizou, não essa, mas muito parecida, já que a indutância é o número de espira ao quadrado sobre a relutância, que é o básico que a gente sabe, dividido por 2 sobre o comprimento do interferro. Então, com esse tipo de relação, que está todo relacionado com a construção da máquina, a gente tem os valores de indutância máxima. Lembrando que está relacionado com o ângulo aqui de rotação dele. Agora, sobre o torque,
ele está relacionado com a indutância, né? Já que a indutância produz campo magnético, e campo magnético está relacionado com o torque, e a gente também precisa de movimento. O comportamento do torque pode ser obtido através da derivada da curva da indutância. Então, se a gente derivar aquelas curvas, a gente vê o comportamento do torque. Considerando que essa curva representa a indutância própria da fase 1, percorrida por uma corrente 1, a indutância própria da fase 2, percorrida pela corrente 2. Isso aí, gente, considerando para estudo, essa é a fase 1 e 2, né? Claro que esse motor ele vai ter várias fases, tá bom? Principalmente quando se trata de motor que utiliza dispositivo de estado sólido. Então, ele consegue fazer várias configurações. Pode ser obtida deslocando a curva 90 graus e assim obtemos o torque. Então, nós temos essa curva aqui relacionada ao torque. Ele está colocando tanto a indutância 1 quanto a indutância 2. E o torque máximo vai ser a indutância máxima dividido por 2 vezes o alfa vezes I ao quadrado. Todo torque produzido pelo motor pode ser considerado como devido à indutância própria de cada fase. Então, se não tem indutância mútua, se não tem a tensão induzida, né, nesse tipo de motor, então todo torque produzido ele é devido às indutâncias próprias de cada bobina, de cada fase, das bobinas de fase, né, da fase A, da fase B, da fase 3, tá? Que é a característica. Uma das principais dificuldades do projeto de um MRV, e eu trouxe para vocês verem essa questão de polos de estator sobre polos de rotor. Então, dessa dificuldade do projeto do MRV duplamente saliente é na determinação de uma indutância mínima, o mais baixo quanto possível. Isso porque as indutâncias mínimas são praticamente determinadas pelos fluxos de dispersão e outras grandezas que são difíceis de se calcular na prática. Além disso, outro aspecto limitante é com relação aos pontos de conjugado nulo. Olha para você ver, isso aqui é um aspecto limitante dessa máquina, né? Se ela produz torque numa bobina e depois ela cai a zero, produz torque nulo. Então, é um aspecto limitante. Para corrigir esse aspecto, vimos que é possível construir as máquinas de forma que a relação dos polos seja um número racional. Eu não falei ainda, vou falar. No entanto, é possível que, devido às restrições de projeto, seja desejável construir máquinas com uma relação de número de polos que seja um número inteiro. Então, quando a gente tem uma relação que é fracionária, a gente tem mínima relutância possível. Então, quando um dente está alinhado com polos, outros dentes estão na fase de desalinhamento, a parte de desalinhamento. Com isso, a gente corrige esse aspecto do torque zero. A gente vai ver aqui um exemplo desse, que é um exemplo do motor de passe, por exemplo. Para representar um MRV, é comum acompanhar o número de polos do estator, o número de polos do rotor. Sendo assim, uma máquina descrita como 4x2, porque MRV ela fala assim, 6, portanto, né, ela coloca assim, significa uma máquina de relutância variável com 4 polos no estator e 2 no rotor. Então, é estator sobre o rotor. Então, 4x2 é 4 polos no estator e 2 no rotor. Só que essa máquina ela tem muito mais polos. Além disso, essa relação determina um teste simples para determinar se a característica torque vezes o ângulo do motor resultante terá pontos de conjugado nulo. Então, se essa relação for corresponder a um número inteiro, por exemplo, 4 por 2 vai dar 2, é um número inteiro. Significa que haverá pontos de conjugado nulo, né? Agora, se essa relação for um número racional, então a máquina não apresenta pontos de conjugado nulo. É o que acontece, a máquina tem, vamos supor, supondo aqui, tá, gente? Ela tem 50 polos no estator e 48 dentes no rotor. Então, um grupo vai ficar em alinhamento e outro grupo vai ficar em desalinhamento, tá? Com isso, a gente consegue fazer essa correção. Outro tipo de correção também que tem que se conseguir é quando tem motor assimétrico. Só pela foto aqui, a gente tem aqui um rotor totalmente assimétrico.
Olha aqui a construção das bordas dele, olha. Para começar, ele é bem maior do que os polos do estator da máquina. Com isso, ele tem uma variação na indutância. Se varia a indutância, a derivada da curva da indutância te dá o torque, então você altera a curva de torque. Então, uma configuração possível é conforme é mostrado nessa figura, na qual é apresentado um MRV de rotor assimétrico. Nessa configuração, o ângulo do rotor varia com o raio. Além disso, a extensão da face polar do rotor é maior que a face polar do estator. Né? Dá para ver aqui que essa face é bem maior do que essa daqui. A que nós vimos anterior, ela tinha o mesmo ângulo. Essa aqui tinha 45 graus e o rotor também. Alfa e beta. Esse aspecto construtivo faz com que a variação da indutância em relação à posição angular do rotor seja conforme mostrado na figura B. Essa variação da indutância aqui, ela já não está tão constante igual a gente viu nos últimos gráficos. Veja que essa variação não é mais linear, de forma que, ao se obter o valor do conjugado, os pontos de conjugado nulo, eles são eliminados. Como a gente vê aqui na curva, aqui, ó, que tem a derivada da indutância com relação ao ângulo de posição do rotor. Uma vez que a derivada da indutância com relação ao ângulo do rotor não apresenta mais um comportamento constante. Então, a gente sabe que a derivada de uma constante ela é zero. Então, se a gente não tem mais um ponto constante, a gente não tem mais um torque zero. É uma característica, uma forma de driblar o torque nulo. Tá? Outro também tipo de motor chamado que é motor de relutância variável, porém é o mais conhecido que é esse motor de passo, muito utilizado na robótica. Então, outra das complexidades da operação da MRV diz respeito ao controle de velocidade. Isso porque o acionamento da MRV se dá ao fazer o sequenciamento de energização das fases, de forma que quando uma fase ela é excitada, o conjugado faz com que o rotor seja arrastado para a região mais próxima, onde o fluxo pode ser concatenado em seu máximo. Esse aqui, olha, ele é um rotor com bem mais dentes do que o estator. Olha, o rotor ele tem mais, ele é uma engrenagem, né? A gente tem um jogo de polos aqui no estator, que fica alinhado com o jogo de polos do rotor. No entanto, a complexidade desse controle é significativa quando existe diferença entre o número de polos do estator e do rotor, gerando velocidades menores. Então, essa é uma característica desse motor de passo, é um motor que tem precisão e em sentido contrário da energização dos enrolamentos. Então, essa configuração é a configuração em castelo. Olha para você ver, a gente tem um alinhamento aqui, olha, dos polos do estator com o polo do rotor e tem um dente fora. Então, quer dizer que ele não é igual. Um dente está fora aqui. Essa diferença entre o número de polos, que gera uma velocidade menor, que ele vai girar com uma precisão. Ele pode andar em vários passos, né? Meio passo, e aí vários passos com relação ao número de volta, a volta que ele vai dar. Nós temos a quantidade de passo, que é a característica desse motor. E aí, uma das configurações que toma vantagem dessa característica é a configuração da MRV em castelo. Essa configuração aqui, como se fosse castelo medieval. Essa configuração divide os polos principais do estator e do rotor, adicionando dentes, que funcionam como pequenos polos. A estrutura que cria MRVs capazes de operar em baixas velocidades, com um conjugado elevado para uma determinada potência na entrada. Então, esse motor, ele é lento, porém, ele já apresenta um conjugado elevado para uma determinada potência de entrada e com precisão no posicionamento do rotor, podendo ser aumentada quanto mais forem os dentes forem acrescentados. Então, essa é só uma introdução do motor de passo. Tem uma seção sobre o motor de passos aí, que é a 3.3. Tá? Que a gente vai ver sobre isso. Então, a característica do motor de relutância variável é essa. O torque dele gira no sentido de reduzir
a relutância do circuito magnético, tá? As vantagens. Apesar da MRV de rotor saliente ter sido apresentada em aplicações práticas, a MRV duplamente saliente é a preferida. Ela é a mais utilizada, né? Aquela de polo saliente, ela tem muitos problemas, pois, em geral, produz um conjugado maior. Os sistemas de acionamento de MRV, que combinam motor e inversor, são normalmente projetados para atender alguns critérios essenciais, devendo o projeto final alcançar um ponto de equilíbrio entre esses diversos fatores. Então, a gente tem impressoras e muitas aplicações desse tipo de motor. Então, esses fatores são baixo custo, conjugado constante, independente da posição do rotor, e isso aí são para as máquinas que não apresentam torque nulo, né? Com isso, a gente tem aquelas estratégias que são utilizadas para obter conjugado constante. Você imagina aí um braço de robótica que opera numa fábrica de carros. Então, ele tem que ter conjugado constante no seu movimento e tem que ter precisão na posição do rotor. Se ele vier um braço, por exemplo, que está fazendo um movimento de alguma peça, né, ele está pegando uma peça de um lugar e levando para outro, o conjugado dele tem que ser constante. Né? Senão, ele vai pegar uma peça de um peso e vai começar a tremer lá. Não pode. Então, e ele tem que ter a posição exata. Então, por isso ele é utilizado com inversor de frequência. E aí tem várias configurações também desses dispositivos, tá? Que está relacionado com o uso de tiristores. Faixa de velocidade desejada, alto rendimento, relação elevada entre conjugado e massa. Aplicações, máquina CNC, máquina de corte plasma, máquina de corte a laser, né? Você vê, olha, precisão, né? O uso de essas botas que a gente vê toda cortada a laser, são uma idêntica à outra, são utilizados esses motores. Rotuladoras, rotuladores autoadesivo, máquina de serigrafia tem que ter precisão. Estampa, controle de válvulas, dosadores por rosca, então tem válvulas dosadoras, né? Não é válvula não, gente, é bomba dosadora, tá? Mesas de posicionamento, braços manipuladores, tá? Atuadores lineares, impressoras, entre outros. Então, esse motor é um motor bem menor, olha. Esse motor tá aqui. São motores pequenos. E aí, gente, sobre MRV, era isso, tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer esses exercícios aqui. Aguinaldo, Bruno, Cláudio, Gilmar, Carla. Presente. A Carla entrou depois. Ô, Nádia, tá me ouvindo? Tô, Aguinaldo. Tá. Eu tive que trocar de computador aqui porque o outro não tava com o áudio bom, né? Na aula passada, não problema, né? Deu Okay. certo? Agora sim, né? Ah, tá. No início da aula, o pessoal, eu tava dando aula sem o pessoal não tava vendo os slides, não. Eu tive esse problema também, achei que era o computador aqui. E vocês não me falam nada, né? Mas meu computador já estava sem áudio. Se não fosse o Gilmar, eu dava o restante da aula todo sem mostrar o slide. Então, vamos ver aqui, olha. Para essa introdução a máquinas de relutância variável. A relutância acontece em função dessa construção desse motor. Podem apresentar várias configurações. Então, a gente falou que essa máquina pode apresentar várias configurações que estão relacionadas a esses números de polos. Então, a gente falou também que esses polos, essas bobinas, elas são energizadas, para que esse motor possa rodar, elas são energizadas cada enrolamento de uma vez. Então, primeiro a fase A, depois a fase B, depois a fase C. No caso do motor de passo, ele utiliza mais fases também para fazer uma variação pequena ali na posição. Cada enrolamento é energizado um a um para criar uma polaridade adequada dos polos do estator. Nós vimos sobre isso. E o rotor ele gira para minimizar a relutância do caminho do fluxo magnético. Então, gera essa dúvida
A Carla uma vez perguntou sobre relutância e está relacionada a isso. Então, sobre MRV duplamente saliente, que é o mais utilizado, é correto afirmar que uma MRV 4x2 apresenta 2 polos no estator e 4 no rotor? Não, porque aí vai dar número inteiro, né? Não, no caso aí não, porque o rotor é 2, né? No caso não é estator sobre polo do rotor, a relação? Então Isso, essa aí é falsa. é verdade. Então, aqui, olha, um MRV 6x3 apresenta 6 polos no estator e 3 no rotor. Essa tá Então, certa. essa tá bem fácil, né? É. É só com relação com a relação desse motor que está relacionada à construção dele, do estator e do rotor. Ó, a menina aí brigando. Considere um MRV duplamente saliente em que pode ser desprezado o espraiamento, pode ser considerada a variação linear da impedância conforme a seção reta do interfere da máquina. Pense que o motor desenvolve um torque máximo em 5 Nm para uma corrente de 3 amperes nos enrolamentos. O ângulo do polo do rotor é igual ao ângulo do polo do estator e é igual a 60 graus. Nessas condições, a indutância máxima será de... Já deixei a resposta aí. Então, a gente tem aquela fórmula de indutância máxima, uma fórmula diferente, a gente tem essa fórmula aqui relacionada ao torque. A indutância máxima, então, ela vai ser o quê? Manipulando essa equação aqui, 2 vezes alfa. Alfa é o quê? A posição do rotor. A posição do rotor é de 60 graus. 60 graus é π sobre 3. Vocês lembram que grau vezes π sobre 180 te dá a posição aí em radianos, né? Desse rotor. Vezes o torque máximo, que é 5 Nm, dividido pela corrente que ele te deu, para uma corrente de 3 amperes no enrolamento. Com isso, você chega aí ao valor de indutância máxima, que pode ser esse valor fracionário ou pode ser um valor aí inteiro, tá? Então, a indutância é 10π sobre 27R. Ok? É assim que se calcula a indutância máxima com esses polos alinhados, né? Eles estão em alinhamento. Para obter um motor em que não ocorrem pontos de torque nulo, é possível construir uma configuração em que o ângulo do rotor varia com o raio. Além disso, a extensão da face polar do rotor é maior que a face polar do estator. Então, ele está falando aí de um tipo de configuração que o ângulo do rotor varia com o raio. E a extensão da face polar do rotor ela é maior do que a face polar do estator, fazendo com que haja variação na indutância em relação à posição angular do rotor, e essa variação é não linear, de forma a se obter o valor de conjugado aos pontos de conjugado, e os pontos de conjugado nulo, eles são eliminados. O motor descrito no texto corresponde a que tipo de motor? É o castelo, Não é o Castelo. não é não? Não. Essa pergunta estava no AVA, sabia? Tava, então você errou. Não, mas detalhe, eu errei, eu não coloquei castelo. Aí a única opção seria castelo. Ah, é? É, Qual? Tava no AVA, eu não lembro se era a primeira atividade ou a segunda. Aí depois, quando eu fiz a atividade aqui no livro, aí eu vi. Porque o que ele fala aqui, ó? A extensão da face polar do rotor, ela é maior que a face polar do estator. Então, se você observar aqui, ó, nos slides, aqui a gente não tem isso aqui. A gente tem aqui, ó. E aqui, ó, nessa configuração, o ângulo do rotor varia com o raio. O ângulo do rotor varia com esse raio aqui, ó, R. E, além disso, a extensão da face polar do rotor, a extensão, olha, a face polar desse rotor, ela é maior que a face polar do estator.
O outro tipo de motor que a gente estava vendo, olha aqui, ó, alfa aqui, ó, ele é igual a beta. E com isso a gente tem essa produção aqui de indutância. A gente tem essa linearidade na indutância. Esse outro rotor aqui é rotor assimétrico. Então, ela tem essa assimetria com relação aos polos. O rotor, ele é muito maior, né? Então, quando ele chega aqui próximo desse eixo magnético dessa fase, né, a indutância ela é diferenciada, ela não tem essa linearidade. Né? Vai sobrar ali para os lados. Então, com isso, a gente tem uma produção diferente também de torque. É isso que está falando aqui nessa questão. Então, a letra E. É. Ah, tá. O ângulo do rotor ele varia com o raio e a extensão da face polar do rotor é maior que a face polar do estator. Fazendo essa variação de indutância. E o que ele fala? O que ele faz? Ele elimina os pontos de conjugado nulo, que é o que a gente viu naquele gráfico. O outro, ele tem pontos de conjugado nulo. Porque ele está totalmente alinhado, então ele não tem, na face perpendicular, ali onde não tem polo, o torque ele é zero. Nesse outro motor, ele tem ele não é linear, né? Ele tem essa variação, com isso a gente não tem linearidade na indutância, consequentemente a gente elimina esses pontos de conjugado nulo. Já que o torque, ele está relacionado com a derivada da indutância. Ok? Ok. Eu tinha duas opções lá, né? Aliás, na verdade, você faz uma vez, errou, aí você faz mais uma tentativa. Aí, na segunda tentativa, eu coloquei assimétrico, né? Eu depois vou até voltar lá. Aí tinha a opção castelo. Ah, tá. Aí depois no livro eu olhei, aí realmente tem uma construção em castelo que você. Mas estava correta? Aí eu tinha marcado castelo. Não, lá no AVA, nenhum das duas, eu não coloquei a opção castelo, eu coloquei assimétrico e depois coloquei duplamente saliente. Aí eu errei todas as duas. Ah, tá. Aí pronto, aí ficou errado. Aí depois eu vou voltar lá, porque tem como você ver, aí eu vou ver se é a mesma questão. Aí talvez fala que tá errado, né? Ou então ver se o enunciado ele está falando isso daí. Pode ser que o enunciado ele está falando sobre outro aspecto construtivo, e aí você tem essas opções. Mudou algum detalhe, eu achei que era a mesma coisa, então. Ok. Beleza, obrigado. Eu vou deixar gravado aí. Da próxima vez, vocês me avisam se não passar da introdução. Beleza. A gente está acabando a aula agora, né? Isso. Tá. Aqui, eu tinha conversado com você sobre o nosso trabalho, que é para ser postado hoje. Aí eu estava com a dúvida sobre os valores, né? Você lembra? Não sei se está lembrado que deu um rendimento muito baixo. Aí os negócios ficou meio estranho os valores. Mas aí depois eu olhando o desenho, né, o circuito da máquina, aí eu vi que no lugar da reatância, aí reatância, no caso, seria X2 linha, está trocado com a resistência, o valor. Entendeu? Aí por isso que estava dando esse valor. Aí o que eu fiz? Eu fiz com os valores trocados. Eu troquei aqui e fiz, aí deu um valor mais dentro do normal, sabe? Aí não sei se o pessoal observou isso também, entendeu? Realmente aqui, entendi. Aí depois que eu vi a simbologia de indutância, eu falei, mas tá R, será que trocou na hora dela jogar e, né,
aconteceu aqui, de né? trocar. A resistência, o valor de resistência é aqui, ó, 4 ohms. E o valor da indutância é de 2,5. Isso. Aí eu até comentei para você que em outros exercícios, geralmente, a R2 é quase dobro, é um pouco mais do que o dobro, ou até o dobro do R1, né? E o X1 e o X2, eles são muito parecidos. É isso, você O tinha X1 falado e o isso X2, também. eles são quase iguais. Então, seria 3 e 2,5, né? 3 e 2,5. Isso. É isso mesmo. Aí eu E fiz onde eu coloquei trocado. resistência 2, R2 aqui é aqui, né? R2 aqui, gente, olha. A simbologia de resistência. E aqui a simbologia de indutância. E aí, deu certo? Aí agora ficou legal. Aí os valores deu dentro da normalidade, igual você falou na teoria, né? Que o rendimento é baixo, né? Que é a máquina que tem muitas perdas. Aí deu valor assim dentro do normal. O torque Quanto, também né? deu. Rendimento de quanto? 50? O 100? rendimento deu 39,24%. Ah, tá. Tá ok. Tá bom. O torque deu 0,54 newton-metros. Potência no eixo deu 97 watts. Bem baixo, né? Esse motor. É, Mas aí vocês me mandam que eu vou dar uma olhadinha. eu já botei o meu. Aí depois, a hora Já que você ficou? corrigir. Falando Oi. em enviar o trabalho, eu deixei para enviar agora à noite e já está fechado. Eu não vi o horário que fechava, porque geralmente as atividades fecham à meia-noite, né? E a Isso. sua fechou às 15. Então não tem como postar mais. É engraçado fechar às 15, eu fecho às 23h55. Mas lá já está fechada já. Eu não consegui enviar também, não, Nath. Conseguiu não, Rinaldo? Vocês Também não. podem me enviem por e-mail. Ah, Qual o sim. seu e-mail mesmo? Não sei se eu tenho. Nossa, Deus. Nem eu sei meu e-mail. Não sei se é... Deixa eu ver aqui como que é. nadia.oliveira@croton.com.br. Vocês estão vendo aí? Uhum. Pode enviar. Não, ok, vou te enviar então. Obrigada. Então, aqui, olha. Na próxima aula, vocês vão me entregar o resumo da unidade 4, tá bom? Aí é para enviar também no e-mail? Eu vou abrir um questionário lá para vocês postarem, que fica mais fácil também. Não, beleza. Tá? Que o e-mail arruma... A Crota envia tanto e-mail por dia, que vira um monte de e-mail de aluno misturado com e-mail de Crota, e aí acaba que se perde. Tá, gente? Um resumo da unidade 4. Eu vou colocar lá no aula. Lembrando que essa matéria é mais teórica, tá, gente? Vocês podem observar pelos exercícios, pela estrutura do livro, do que ele trata, é um aprofundamento em máquinas. Então, em máquinas, a gente faz vários tipos de cálculo aí, motor de corrente contínua, corrente alternada, né? Motor síncrono, assíncrono. Agora, essa matéria é uma matéria mais teórica, né, que trata o aprofundamento das máquinas. Então, não tem muitos exercícios, assim, inclusive exercícios de concurso, é muito raro de ter algum exercício relacionado a esse aprofundamento de máquinas. Tanto que eu já procurei, eu acho um exercício ou outro, exercícios que estão relacionados a isso, que está mais ligado à engenharia de máquinas elétricas. Quem trabalha mesmo com a construção desse tipo de máquina, ou quem trabalha na manutenção aí dessas máquinas já ali nesse aspecto construtivo, né?
Então, é por isso que eu estou pedindo para vocês o resumo, e a nossa prova também vai ser mais relacionada também à teoria do que realmente à execução de exercícios aí, de cálculos. Ok? Mais alguma coisa, gente? Para mim tá tudo Não, certo. tranquilo. Para mim também. Beleza, então, gente. Como vocês sabem, esse estudo nosso é um estudo dirigido e eu não fico enchendo, né, florindo nada, não. O que a gente tinha para estudar hoje, relacionado a esse tópico, era isso, tá? Então, fiquem com Deus e boa noite. Qualquer coisa, podem me mandar e-mail, mandar mensagem também. Boa noite também para todos. Tchau, Cláudio, Carla, Marcos. Boa noite, um abraço. Boa noite. Com Deus, até mais. Boa noite. Tá?